A filosofia do bem viver como uma forma alternativa de se pensar. Antes de começar a falar sobre a filosofia do bem viver, precisamos entender um pouco sobre como está a nossa atual sociedade, que é uma sociedade globalizada que segue um modelo econômico desenvolvimentista e explora exaustivamente os recursos naturais. Esse sistema capitalista é o destruidor dos equilíbrios naturais. Isso porque ele tem como fundamento a competição, a exigência de rentabilidade e a corrida pelo lucro. E nesse contexto, essa exacerbação do extrativismo resulta em destruições ambientais cada vez mais brutais. Além disso, estamos nos afundando cada vez mais em desigualdades sociais. Mesmo que em constante avanço tecnológico, milhões de pessoas estão excluídas dos benefícios desses avanços ou recebem apenas migalhas. Os trabalhadores são roubados pela mais-valia e toda a energia da natureza é retirada de forma irresponsável. Vale a pena ressaltar também que essa crise que vivemos é multifacetada, envolve as esferas social, econômica, ecológica, política e civilizatória. Vivemos também em uma dicotomia, uma divisão em dois termos opostos ou contrários. Ou você pode ser considerado desenvolvido ou não desenvolvido, ou você é rico ou você é pobre, e assim por diante. Por isso, se faz urgente deter a mercantilização da vida e também da natureza. Mas afinal, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é entendido como um sinônimo de crescimento econômico perpétuo, progresso linear e antropocentrismo desmedido. Ele segue uma concepção de vida baseada na acumulação e no aproveitamento dos bens materiais, com base no crescimento econômico, na produção e no consumo ilimitado. Mas será que é isso mesmo o verdadeiro significado de desenvolvimento? Ser desenvolvido é possuir bens materiais? O conceito de bem viver, ele surgiu na região andina da América do Sul e busca a compreensão da complexidade do nosso universo, compreendendo assim as relações entre os sujeitos, dos sujeitos consigo mesmo e com os objetos que os circundam. Ele sugere reflexões como: para onde a humanidade caminha? E apresenta argumentos de que o mundo que nos encontramos tem um limite absoluto, com necessidade de reduzir a produção e o consumo. De modo geral, a filosofia do bem viver são mudanças no modo de pensar e também no modo de agir, fazendo com que o bem comum esteja acima dos interesses individuais. E com essas mudanças, se deseja destruir a essência do capital, colocando então um limite ao consumo quantitativo, em busca de maior equidade, mais felicidade e uma maior qualidade de vida. Critica o capitalismo no sentido dele não produzir para atender às necessidades humanas, e sim para gerar lucro com a venda dessas mercadorias. Na concepção do bem viver, a natureza não é um objeto a ser manipulado para gerar lucro, mas sim um sujeito de direitos que deve ser respeitado. O ecossistema não é infinito para atender a essa exploração do capitalismo. E enquanto esse antropocentrismo for o centro e não parte da natureza e do código ético do bem viver, é praticamente impossível conservar a essência humana. O bem viver busca então criar alternativas que efetivem esse poder de cada cidadão, por meio da qualidade de vida das pessoas, e que ensinem ao mundo que a felicidade está na convivência e não no consumo, superando a visão clássica de desenvolvimento. Essa filosofia oferece múltiplas possibilidades para repensar as lógicas de produção, de circulação, distribuição, consumo de bens e serviços, estruturas e experiências sociais e políticas dominantes. E não é necessariamente se refere às coisas em grande escala. Também se refere à vida em pequena escala, que é uma vida sustentável e equilibrada, como um meio necessário para garantir uma vida digna para todos e também para garantir a própria sobrevivência da espécie humana. Sua tarefa é descolonizadora e despatriarcalizadora, sendo esse o ponto de partida para tentar desconstruir essa matriz colonial que desconhece a diversidade cultural, ecológica e política. Vocês devem estar se perguntando, mas como que eu posso aplicar a filosofia do bem viver em minha vida? Pequenos gestos do dia a dia estão inclusos na filosofia do bem viver, como diminuir o consumo e impacto ao meio ambiente, nem que seja de forma individual, praticar exercícios físicos, buscar uma alimentação mais saudável, ser ético e ter pensamento crítico, ajudar ao próximo, valorizar a natureza e a diversidade cultural. Na prática, a filosofia do bem viver já se faz presente em vários lugares, como, por exemplo, em algumas aldeias indígenas não se tem uma ideia análoga à de desenvolvimento.
Não existe uma concepção de um processo linear de vida que estabeleça um estado anterior e outro posterior. E também não existe um conceito de riqueza e pobreza pela acumulação ou carência de bens materiais. O movimento da economia solidária é uma alternativa ao capitalismo atual. Ele propõe novas relações de propriedade e de trabalho que podem ser expandidas. O que seria lucro, então, passa a ser acumulado no capitalismo, passa a ser reinvestido para o crescimento da rede, para a diversificação de sua produção e para aprimorar os produtos, promovendo o bem-viver de todos que praticam o consumo solidário. O Plano Nacional do Bem-Viver acontece na República do Equador, e lá eles consideram a atividade física, o ócio e a recreação como direitos do bem-viver, sendo então a boa condição física e a possibilidade de desfrutar o tempo de ócio de qualidade parte dos objetivos das políticas de saúde, inclusão social e cultural. O Índice do Planeta Feliz é um índice criado pela organização britânica The New Economics Foundation e se baseia em 3 indicadores: a esperança de vida ao nascer, a satisfação com a vida e a pegada ecológica. E a partir desses índices, infere-se que é possível sim ter alto nível de bem-estar subjetivo sem excessivo consumo. No site do Índice do Planeta Feliz encontra-se o índice de diversos países. Nele, o Brasil é classificado em 23º lugar dentre os 140 países avaliados, com uma expectativa de vida de 73,9 anos e um bem-estar mediano de 6,9 numa escala de 10. O Índice de Felicidade Interna Bruta foi elaborado por um país budista localizado no Himalaia, chamado Butão, e assume uma concepção de vida inspirada em conceitos muito próximos do bem-viver. As 4 dimensões avaliadas são a autossuficiência econômica, a preservação do meio ambiente, a promoção cultural e a boa governança. 9 eixos fazem parte do cálculo: o padrão de vida, o bem-estar psicológico, a educação, a saúde, a diversidade ecológica, a boa governança, o uso do tempo, diversidade cultural e vitalidade comunitária. Nessa tabela tem-se um exemplo dessas classificações com cada uma de suas esferas e os correspondentes pesos para o cálculo do índice. A filosofia Slow propõe que devemos fazer as coisas na velocidade adequada ao ritmo da vida, e não rápido ou seguindo os padrões da sociedade globalizada, mas sim de forma satisfatória e com qualidade. É uma atitude que pode se aplicar à vida em geral, na saúde, no ambiente, na alimentação, em sua família, no trabalho, lazer, educação, vida nas cidades e comunidades, valorizando a restauração do equilíbrio dos ritmos biológicos, dos laços sociais e dos valores essenciais do ser humano. Algumas cidades já aderiram a um estilo de vida desacelerado, entre elas Copenhague, na Dinamarca, Portland, nos Estados Unidos, Maastricht, na Holanda e Innsbruck, na Alemanha, e Levanto e Bolzano, na Itália. Algumas das medidas adotadas foram as boas práticas de mobilidade urbana, como, por exemplo, a mobilidade cicloviária implantada na Holanda, que foi o primeiro país a desenvolver uma política nacional para bicicletas. Na cidade de Maastricht, os seus projetos incluíram a construção de novas ciclovias, transformando vários bairros em ruas favoráveis para bicicletas e a criação de um corredor de ciclismo com a cidade de Aachen. E esse incentivo ao uso de bicicletas foi muito bom, porque diminuiu bastante a poluição atmosférica e promoveu um estilo de vida ativo, que trouxe vários benefícios à saúde física e mental da população, aumentando a expectativa de vida deles. Já na cidade de Levanto, na Itália, ela é conhecida como uma slow city, ou seja, é uma cidade que prioriza a proteção da cultura local e tradicional. Passar o tempo de forma descontraída, lenta e divertida. Essa cidade se opõe ao estilo de vida altamente globalizado e agitado que a maioria das grandes cidades vive hoje. Atualmente, existe um movimento chamado City Slow, onde 100 cidades já são reconhecidas como cidades do bem viver. Devido a esse estilo de vida desacelerado, pacato e que cultiva a economia e o comércio local. Esse movimento foi inspirado no movimento Slow Food, que se contrapõe ao estilo fast food atual, promovendo produtores locais e alimentação fresca, natural e de qualidade. Entre as comunidades tradicionais, podemos citar pescadores no Brasil, que também nos mostram que o tradicional é civilizatório e que buscar o bem comum de todos é uma boa alternativa.
No território pesqueiro, foi observado princípios do bem viver, como a complementariedade, a reciprocidade, relacionalidade e diversidade. As políticas públicas do bem viver para as águas a entendem como um elemento articulador de vida e da sobrevivência da cultura de todos os povos, além de ser um elemento vital para toda a humanidade. Além disso, é um direito universal e comunitário, sendo considerada de todos, mas também de ninguém. O turismo comunitário é uma prática desenvolvida pelos próprios moradores de um lugar que passaram a ser os articuladores e construtores de sua cadeia produtiva. Essa renda e o lucro do turismo ficam na comunidade e contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Representa, então, uma abordagem diferente de desenvolvimento, pois promove novas oportunidades do desenvolvimento local. E por mais que as abordagens do desenvolvimento do bem viver de forma mundial tenham um certo cunho utópico, mais uma esperança, ainda assim representam uma possibilidade de resistência ao modo de vida predominante da sociedade, propondo então uma cultura centrada no equilíbrio, no bem-estar e na sustentabilidade.